boa parte do dia, qualquer que seja. Perfeitamente. Sejam todos bem-vindos ao canal Zadono, dando continuidade àquele papo que a gente teve sobre profissões do futuro, futuros possíveis, para pessoas da nossa idade, da nossa geração, que inspiram outras também para poderem seguir caminhos culturais, caminhos não são tão convencionais assim para os lugares de onde viemos. Hoje eu estou com a Nathalie, que foi a curadora da exposição em que estamos hoje. Estamos aqui hoje para conversar sobre as profissões, sobre os campos de atuação, sobre as possibilidades criadas mesmo, né? Galgadas. Eita, rapaz! Galgadas. Hoje a gente está na exposição Gênesis. A Nathalie foi a curadora dessa exposição. Só que antes da gente falar da exposição, eu quero falar sobre o projeto Outros Mangues e Pinguelas. Quero que vocês sigam aí no Instagram, conheçam, que é um trabalho de buscar, né, a história do bairro Grande Vitória. Um bairro aqui da Grande Vitória, diga-se de passagem. A Nathalie, melhor do que eu, vai falar melhor sobre isso. E eu já quero começar perguntando como que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho sobre os outros mangues e pinguelas e tudo mais. Obrigadão por me convidar aqui, tá podendo falar sobre o projeto também. Tá aqui falando sobre o projeto de outras pessoas também. Mas Outros Mangues e Pinguelas, ele é um projeto que eu comecei a sonhar em 2021, assim, né? 2020, 2021, porque eu fiz um curso nessas coisas de pandemia, faz um monte de curso. Fiz um curso de culturas urbanas periféricas, assim, né? De uma instituição que também faz gestão de projetos, etc e tal, projetos culturais e sociais. Nessa época eu ainda não tinha tanta certeza, assim, que eu gostava de cultura e tal, mas evidentemente era o que mais me atraía. A gente tinha que fazer uma série de exercícios, assim, aí um desses exercícios foi, assim, a gente sonhar mesmo, colocar só assim no papel, compartilhar com a turma toda o que a gente tinha vontade de fazer, assim. E aí eu falei, pô, eu tenho muita vontade de entrevistar as pessoas mais velhas do meu bairro, sair por aí entrevistando, porque eu sou uma pesquisadora, né? Eu sou cientista social, minha formação em ciências sociais, né? Eu já tinha esse interesse de pesquisar, de saber sobre a história do bairro, porque são pouquíssimas as coisas que a gente tem, assim, são histórias repetidas, assim, a respeito do porquê o nome é Grande Vitória, né? Tá até numa página da prefeitura. Aí eu não ficava, isso não me conformava muito legal, assim, né? E aí eu coloquei, pô, eu quero muito fazer um projeto para falar com as pessoas mais velhas e criar um livro, assim. Inicialmente eu queria criar um livro para que a comunidade toda tivesse, assim, né? Aí a vida vai acontecendo, enfim, eu entro numa outra instituição, começo a trabalhar efetivamente com cultura e projetos culturais, sociais, etc e tal. E aí, numa dessas, eu já conhecia a Adriana Monteiro, a Drica Monteiro, que é uma articuladora social do meu bairro. Ela fez um curso na instituição que eu trabalhava. E aí a gente já se conhecia, mas não se falava. Então, a partir daquele contato, a gente foi se comunicando, porque eu era analista de projetos, então tinha essa relação, assim, instituição e aceleradas. E aí, um dia foi ela que me chamou, assim, ela mora perto da minha casa, na rua da minha casa. Ela que me chamou pra conversar, trocar uma ideia, assim. Aí eu, tá, vamos, bora, assim, tarde da noite, sei lá o que ela quer falar comigo, a gente nunca conversou. Ela foi e falou assim, pô, Nathalie, eu tô muito triste, assim, porque as pessoas mais velhas do nosso bairro tá morrendo e tal. E a gente não tem, tipo assim, eles têm tantas coisas pra dizer e a gente não tem a história do bairro, assim. Eu fico triste porque as pessoas não sentem orgulho do próprio bairro, não lutam pelo próprio bairro, assim. E ela, assim como eu, né, acredita que as pessoas, elas não vão cuidar daquilo que elas não se interessam, não se sentem pertencidas, assim. Então, parece que as pessoas, elas não estão engajadas em construir uma identidade pro bairro porque elas nem querem reconhecer isso, assim. Então, elas não vão falar que são desse bairro. Aí foi falando, eu fiquei, nossa senhora, hein? Total, com que eu tinha... Não, assim, aí eu pensei, Jesus... Não, sério. Quando a gente fala desses trabalhos culturais, eu fico muito encantada como as coisas vão acontecendo, né? Tipo, Sim. Parece que atrai outras pessoas que também querem fazer coisas parecidas, assim. Não, Isso é total, muito pô. doido.
E o tempo das coisas, assim, né? É uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Pô, essa ideia na minha cabeça, eu não acho que eu sou genial por isso, mas ela nasceu na minha cabeça em 2021. E aí, em 2023, a gente se encontra e essa ideia fica conjunta em duas cabeças. E quando ela me falou isso, os editais da Lei Paulo Gustavo estavam abertos. Eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um projeto e é isso, você vai fazer parte comigo. E aí, eu não tinha colocado esse projeto na rua ainda, justamente porque eu ficava pensando muito assim, pô, com quem eu vou fazer esse projeto? Assim, ainda que eu more no bairro desde sempre, eu não me senti, ainda assim eu tava me sentindo um pouco estrangeira, né? Porque eu tive esse movimento de viver muito no bairro e depois eu saí para viver as coisas fora do bairro. Sim. Essa coisa de ser periférica, né? Você vai viver a vida fora da sua periferia. E volta. E aí eu tava meio tipo, cara, vou chegar assim, sei lá, eu já não conheço mais ninguém. E aí Deus botou ela no meu caminho, assim, né? Aquela, né? Muito Deus. Tudo bem, né? Não, mas Exu também. Sim. Colocou ela no meu caminho, a gente entrou num caminho uma da outra e pensamos. E aí a ideia, ela saiu de livro e se tornou para dentro dos produtos da Lei Paulo Gustavo, né? Porque a Paulo Gustavo é pro audiovisual. Sim. Então a gente adequou a proposta para esse tipo de produto. Então a gente, cara, conversando, escrevendo, papapá, o projeto nasceu, se tornou, como ele está na linha de culturas digitais, ele se tornou um acervo digital com todas as informações sobre o bairro, de jornais, fotografias, de acervos públicos e privados. E a gente gravou vídeos com lideranças comunitárias e instituídas ou não, articuladoras sociais. E também nós fizemos, teve uma outra parte do projeto que foi a contratação de pesquisadores do bairro, pessoas não pesquisadoras, né? Para fazer pesquisa no bairro, para eles entrevistarem núcleos familiares para saber da história. Então era um movimento de jovens e mais velhos para ter essa troca, assim. E aí a gente acabou fazendo com o grupo da quadrilha lá do bairro, então foi tipo assim, pô... Calma, quadrilha... O grupo da quadrilha tem os diretores e eles foram os pesquisadores. Isso é uma coisa importante porque a quadrilha é uma prática tradicional do bairro que tinha se perdido. Mas o que é a quadrilha? Quadrilha é festa junina. Festa junina? Não, quadrilha de tráfico, não. Então, não, a gente mexeu com a quadrilha do bairro. Os traficantes fizeram. Isso. São ótimos faladores, eles têm mais história que muita gente. Mas não teve tráfico, não. Foi a galera da quadrilha Festa Junina. Sim. Aí a Festa Junina é uma prática cultural do bairro que eles estão retomando, assim. Entendi. E aí também foi muito doido, eles mesmos retornando, falam, pô, é muito doido saber das coisas. Então, é isso, o projeto ele se tornou esse resgate, assim, um projeto fundamentalmente sobre pesquisa e acervo, assim. É muito doido pensar isso, né? Porque o bairro Grande Vitória é um bairro preto. E a gente tem muito acervo de histórias brancas, né? Então, ele sempre tem muito a dizer e muito a falar, né? Tem sempre muitos registros e tudo. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque eu tava vendo o documentário O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Legal. E aí fizeram uma série, né? E aí eu comecei a pensar, assim, nas fontes, como que eu vim pro mundo, né? Porque eu não tenho essa familiaridade com o meu bairro, como o Grande Vitória é, porque é muito mais amplo do que uma comunidade fechada. Uhum. E aí, quando eu vi o trabalho de outros Mangues Pinguelas, eu fiquei assim, nossa, é sobre isso. É entender da onde que a gente vem, sabe? Principalmente Vitória, era tudo água, né? Então, Sim. a gente tem que... Pô, como assim? É um povo que veio da água. E hoje ainda tem muitas pessoas que vivem, né, dos manguezais. E o nome, assim, como é que foi essa construção do nome para vocês? Cara, isso foi chat GPT. Perfeito. Eu lancei pro chat GPT, falei, olha só, tem um projeto que é assim, é uma comunidade de manguezal. Sim. Aí eu falei coloquei um pouco da história, tinha pinguelas, etc e tal. Aí ele foi e me deu umas 20 sugestões. Eu falei, não gostei de nenhuma. Aí foi indo. Aí ele foi dando, assim. Você vai espremendo. Perfeito. Aí junta um, junta no outro. Aí até que um momento chegou outros mangas e pinguelas. Falei, caralho, é isso. É isso, perfeito. É isso. A inteligência artificial pode ser uma grande ajuda, tá, gente? Mas olha só, esse nome não ia ser para o projeto Sim. de fato, né? Eu queria, tipo...
um nome pro projeto Sim. pro edital, né? E aí a gente tem essa liberdade de mudar o nome do projeto depois. Eu contava com isso. Só que numa reunião, inclusive com a Secult, aí eu falei, pô, tô pretendendo mudar isso. Também falei com a galera. A galera, tipo assim, pô, mas o nome é massa. Eu falei, então vai ser Então mesmo. é isso mesmo. Te escolheu também. Eita. Agora mudando um pouco de assunto, você também tem se destacado pelo seu trabalho como curadora na exposição Gênesis, né? Como foi essa experiência e o que a exposição representa, assim, pra você? É que foi experiência, cara, foi uma experiência louca. Você já tinha atuado como curadora antes, em algum outro trabalho? Sim, mas não foi nessa profundidade, assim, né? Eu já trabalhei lá no Museu Capixaba do Negro, né? O Mucane, perto do Parque Moscoso. Bom, o Mucane Museu tem tudo a ver com memória. Eu fiz uma curadoria para uma exposição da história do Mucane também. Eu fiz parte do processo de pesquisa, mas não foi uma coisa que eu fiz ativamente, né? Sim. Mas, pô, é uma coisa institucional. Eu venho para essa experiência justamente porque uma pessoa com quem eu trabalhei lá me indicou para Ana. Eu acho que a Nathalie, a Karen Amorim, né, que me indicou para Ana Luzes, que era minha chefe. E aí ela foi e falou, pô, eu acho que a Nathalie pode dar conta do recado, assim. Boa tarde. Olá. Como são essas pontes, né? É. É fantástico. Eu demorei a aceitar essas pontes. Você acredita que eu demorei a aceitar? Eu demorei a aceitar até que, tipo assim, as pessoas te indicam e tudo bem te indicar, tudo bem aceitar as propostas que vêm. Aham. Achava que tudo que tinha que galgar demais e sempre você sozinha. Mas são ótimas. Indiquem as pessoas. O boca a boca tem muita força. Não, com certeza. Eu acho que eu também tinha um lance assim com esse tal do indicar, né, o networking, né, o sagrado networking. Mas é uma realidade, de fato, assim, pô. Você percebe que num momento você não entende muito bem o que é isso, no outro dia alguém tá te perguntando, você conhece alguém que pode fazer tal negócio? Você tá indicando uma pessoa que você conhece. Nossa, eu ficava muito, nossa, que saco, eu tenho que ficar saindo pra conhecer pessoas e tal, etc. Pra fazer network, velho, eu achava horroroso isso. Até que um dia eu falei, não, tá bom. Eu vou. Aí que eu fui naqueles cursos que estavam tendo no Hub, sim. que eu comecei a me incomodar aí, porque, nossa. Enfim, processos, né? De as pessoas que trabalham com coisas não convencionais, às vezes a gente precisa até se sair de cena. Sim. E aí voltar pra cena é bem complicado. Eu lembro que aquele dia. Aquela, né? Eu lembro que aquele dia que quando eu te vi, eu fiquei assim, nossa. Sim, tinha muito tempo, né, que a gente não se via. Eu fiquei, gente. Mas foi muito louco a volta. Você falou até de uma saída de cena sua também. E aí essa retornar pro game é muito difícil, assim, tipo, você... Não é que seja difícil, eu acho maravilhoso começar de novo, eu gosto de novos ciclos, eu gosto de encerrar ciclos, eu gosto disso. Mas eu acho que criar novas possibilidades, construir novos caminhos e trilhar eles com confiança e tudo mais, etc., exige, né, que você tenha contato com outras coisas, tenha contato com pessoas que também, pensem pelo menos parecido com você e tudo mais. Aí que foi isso, que eu fui para os cursos do Hub, eu fui para o Cultura com o Chá lá, conheci e tudo mais. Eu falei, caramba, tem bastante gente que também tá resistindo, né? Porque, porra, a Vitória é foda, velho, pra fazer essas coisas. É um terror mesmo. Mas isso é uma coisa que eu também tô aprendendo que, cara, eu não preciso estar em todos os lugares também. Exatamente. Eu me inseri nesses cursos e nesses lugares pontuais. Porque eu sabia que estariam falando de coisas que eu realmente gosto. Como você vê a importância da valorização da cultura local e de projetos como Outros Mangues Pinguelas e Gênesis para construção mesmo de uma sociedade forte e potente, assim, né? Porque, assim, olhando todo o parâmetro da exposição, nós temos aqui representatividades importantes de pessoas, às vezes, que nunca foram fotografadas dessa forma. Então, eu acredito que, tipo, se ver numa exposição é um trabalho muito forte de autoestima também para essas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco também da sua visão enquanto curadora
né? Sim. Da escolha dessas coisas e tudo mais, e a importância, assim, que você enxerga para isso tudo. As respostas a todas essas perguntas, desde eu ter sido curadora no Museu o Capixaba do Negro, né, ter trabalhado lá como mediadora e arte educadora, trabalhar desde lá com memória e começar cada vez mais reconhecendo a importância no caso do Mucane, de estar num lugar que a gente estava tentando promover memórias positivas, né? Difundir representações positivas sobre a cultura preta afro-capixaba. E era uma coisa muito comum, inclusive, as pessoas virem e ficar perguntando cadê as correntes, cadê os negócios de tortura, cadê não sei o quê, e a gente, assim, isso não é esse tipo de museu, assim. Então, desde lá, eu já fui entendendo a importância de poder pensar a presença da população negra, assim, a sua influência de uma outra maneira. Claro que eu já pensava isso fora, mas ali o fato de ter que reivindicar por isso de maneira institucional por um trabalho, isso foi fortalecendo outras coisas dentro de mim. A ideia sobre o projeto Outros Mangues Pinguelas também vem nessa coisa de reconhecer, depois de um processo de pesquisa que eu passo na faculdade e tudo mais, e esse amadurecimento pós-trabalho e tudo mais, de reconhecer a importância da memória para o fortalecimento de identidade, assim. Ponto. E aí, você passar por um processo, você entender que a identidade das pessoas negras, principalmente no contexto capixaba, aqui no Espírito Santo, é uma identidade que está muito fragmentada. Pensando em memória, assim, né? Ou qual a qualidade dessas memórias que a gente tem. A memória, eu digo tudo que dá suporte à memória, fotografia, livros, vídeos, tudo, assim, né? Ou mesmo sobre o bairro, assim, né? Qual é a qualidade, qual é o movimento em torno do trabalho, em torno dessas memórias, assim, negras, né? Então você tem uma dificuldade muito grande para saber, inclusive, quais eram as populações que estavam aqui, saber sobre sua própria família. E você tem um museu que as pessoas moram na frente do museu, não sabem onde fica o museu, assim, não sabem para que serve o museu. E você tem um poder público que não está aí, o poder público não está interessado no mantimento desse espaço, e você vê que o comportamento do poder público é uma consequência da própria sociedade que ele representa. Assim. E aí, beleza. Isso tudo por quê? Para dimensionar, de fato, a importância desse projeto, assim, Outros Mangues e Pinguela, a exposição de Gênesis e tantas outras iniciativas do movimento negro, assim, não o movimento negro institucionalmente falando, assim, os coletivos, mas o movimento negro como um exercício, assim, de ser negro e buscar fazer uma presença ativa e ativista, assim, no mundo. E aí a gente está com essa exposição que, pô, a gente vê pessoas, como você disse, pessoas que não são representadas dessa maneira, que são fotografadas por uma pessoa que é negra, uma pessoa que é periférica, é de uma dessas favelas que foram fotografadas. E uma pessoa que tem interesse em ter sensibilidade nisso, assim, é uma pessoa que tem como propósito, assim, produzir essas fotografias para que elas produzam liberdade. Então a gente tem uma pessoa que tem um posicionamento, né, propositivo de poder, de ter responsabilidade com aquilo que ela está registrando, assim. Então, primeiro, é uma exposição extremamente importante, não só porque está com pessoas negras aqui, está com a periferia nesse espaço, mas porque é feito por uma pessoa assim, que tem a acessibilidade e o compromisso de uma pessoa que está querendo realmente fazer alguma coisa com isso. Porque eu não acredito uma coisa que a fala de negro faz por fazer isso. Não me interessa uma coisa que às vezes só atrapalha. Então a diferença eu acho que também está muito aí em pessoas que estão interessadas em fazer. E aí é claro que a gente vê essas crianças, elas vêm para cá no dia da exposição, da abertura, e aí, pô, a família vê isso, é uma loucura, assim, pô. Você se vê numa coisa tão importante assim, você vê numa exposição muitas vezes essas famílias, assim, não estou nem generalizando que, pessoas negras pobres, tadinhas, sim, não vão, mas porque foi uma realidade para mim também, não fazer parte desses espaços, assim, não frequentar exposições, não ir a teatros, e aí você faz esse movimento e você vê ali uma pessoa que você conhece, você se vê, e aí todo mundo está te vendo, assim. Então, isso pode criar outros futuros para essas pessoas também, né? Sim. Como é o caso do rapaz que foi fotografado inicialmente, naquelas primeiras fotos, assim. Ele já é fotografado pela Ana Luz há um tempo e inicialmente ele tinha medo ela queria tirar teve um caso que eles sempre falam, né? Que ela estava tirando umas fotos dele e ele colocou a mão no rosto porque ele disse que ele não gostava do olhar dele porque as pessoas diziam que tinha medo.
E aí, essa experiência de passar como modelo da Ana e vir de novo, assim, fez ele não só não ter mais medo do olhar dele, mas ele querer ser modelo, assim. Sim. É difícil de mencionar a importância disso, mas com certeza você percebe que é importante. É importante, só se dá por causa da sensibilidade, Sim. entendeu? E quando alguém faz alguma coisa com sensibilidade, não dá para dimensionar o impacto disso, assim, mas dá para saber que isso vai ser impactante. Então escolher essas fotos foi muito fácil porque todos eram sensíveis, foram produzidos por uma pessoa que eu admiro e que faz um trabalho excelente. Foi uma escolha que a gente não quis pesar a mão, aliás, né, não quis laçar a mão de poder explorar o conceito mesmo, né? Sair das ideias estigmatizadas do que é favela, porque a ideia inicial era outra, assim, explorar alguns elementos que tem nas favelas, etc, mas isso ia ficar muito exótico, assim, né? E aí a gente chega nesse resultado, assim, que explora de maneira conceitual, assim, os movimentos, os elementos, outras coisas, assim, explora, inclusive, o que já está no rosto, no corpo dessas pessoas, dentro de seus territórios, sem precisar ficar fazendo uma superprodução. Sim. E enxergando beleza nisso. Então, foi fácil escolher as fotos, mas foi priorizando justamente assim, tá bom, a gente já tem essas pessoas, vamos dar a elas ainda mais destaque, né, através do conceito, assim, permitir que outras formas de criar arte possam ser preenchidas por essas pessoas. Sim. Pra gente finalizar agora já, você falou um negócio muito interessante, assim, né, sobre o exemplo dessa pessoa que era fotografada não no sentido de ser modelo, mas que viu a possibilidade de ser modelo a partir do momento em que ele se vê de outra forma. Eu acho que esse trabalho, né, de curadora, esse trabalho de gestora cultural e tudo mais, querendo ou não querendo, não é um trabalho que a gente ouve falar quando a gente vai ser menor aprendiz, quando a gente vai para a escola. A gente só ouve pessoas que viram possibilidades muito convencionais mesmo, sabe? Ou você vai virar um atendente, você vai virar um caixa, você vai virar coisas que muitas vezes não vão alimentar aquele espírito artístico que muitas pessoas brancas e ricas são apresentadas desde berço, né? Então a gente vê muitos exemplos de pessoas que, sou artista, mas quando a gente pensa na realidade periférica, essas coisas são, tipo assim, impensáveis, sabe? Como que é pra você hoje, Nathalie, com quantos anos? 24. Com 24 anos, como que é pra você olhar pra trás, assim, se você pudesse falar com você de mais nova, assim, sabe? O que você falaria, assim? Cara, eu diria pra ela continuar experimentando sem medo, assim. Eu não mudaria nada mesmo, assim. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Acho que eu diria isso, assim, pra ela valorizar as pessoas que são extremamente criativas, assim. Porque isso diz respeito, isso revela algo sobre ela, assim. Então eu diria pra ela continuar explorando, experimentando, estando com pessoas criativas, assim, porque isso floresceria cada vez mais ela. Eu acho que eu sempre fui interessada em sair do mundo, por isso que eu saí da periferia e vai viver o mundo fora. Sair do mundo, experimentar, ver outras coisas, assim, pra não ficar fechada naquilo que estava posto pra mim. Sim. Então eu acho que eu diria isso pra minha criança, eu diria isso pras pessoas também, assim, ainda adultas. Tipo, continue explorando. Enquanto você tá vivendo, continue explorando, assim, vai experimentando. É isso. Muito obrigada por contribuir para o espalhamento da palavra de futuros possíveis. Essa foi Nathalie Volcati. Muito obrigada pela sua audiência. Curte, compartilha e comenta aqui o que você achou. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ai, arrasou! Gostasse?